Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprova o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Vale lembrar que esse assunto ainda vai ter uma longa tramitação no Congresso Nacional e, paralelamente a isso, há o debate no Supremo Tribunal Federal em relação ao marco das terras indígenas. Os integrantes do Congresso entendem que a votação na Casa deve se dar antes da sequência da análise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem traz as informações de Brasília agora no Jornal da Manhã é o repórter André Anelli e acompanha os detalhes. Foram 13 votos a favor e 3 contrários ao projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com o resultado favorável na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A relatora da medida, a senadora Soraya Tronic, defendeu a data da promulgação da Constituição Federal como limite para a demarcação de novas terras indígenas. Deixando claro que o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea, assegura a todos os brasileiros aí a gente inclui indígenas e não indígenas, o direito à propriedade. De acordo com o texto, para que uma área seja considerada terra indígena tradicionalmente ocupada, será preciso comprovar que, na data de promulgação da Constituição Federal, essa terra vinha sendo habitada pela comunidade indígena em caráter permanente e utilizada para atividades produtivas. Também vai ser preciso demonstrar que essas terras eram necessárias para a reprodução física e cultural dos indígenas e para a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dessas populações. No caso de o local pretendido para a demarcação não estar habitado por comunidade indígena na data do dia 5 de outubro de 88, fica descaracterizada a ocupação permanente exigida em lei, exceto se houver conflito pela posse da terra. Assim, terras não ocupadas por indígenas e que não eram objeto de disputa na data do marco temporal não vão poder ser demarcadas. Na audiência pública que antecedeu a votação da proposta, lideranças indígenas condenaram o texto, afirmando que os riscos para as comunidades vão além da demarcação de terras. O Supremo Tribunal Federal também analisa o assunto para definir se a promulgação da Constituição pode servir como marco temporal para essa finalidade. A data foi aplicada como referência pelo tribunal na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.